Nas atividades da nossa aula de hoje de matemática, nós continuaremos trabalhando as adições com reserva. Está aí no livro de vocês, na página 74. Nós temos a questão número 2. Efetue mais estas adições com reagrupamento pelo algoritmo usual. São as continhas que nós já conhecemos. Lembrando que essas aí têm reserva, tá certo? Então, atenção ao respondê-las. Observem também que nós temos duas alternativas que não estão armadas, tem apenas a sentença matemática. Então, vocês também precisarão armá-las, ok? Antes de irmos para a questão número 3, vamos ter atenção o que esse menininho fala aí nesses balões. Se as parcelas tiverem 3 algarismos, então o procedimento é o mesmo. Ontem nós vimos adições com reserva apenas em parcelas com 2 algarismos, mas se tiver 3 algarismos, como aí na letra B, nada muda, tá certo? Você continuará fazendo a reserva para o lado da esquerda, ou seja, para a casa da centena. Olha aí o que ele fala. Nesse caso, trocamos 10 unidades, uma dezena, e 10 dezenas por uma centena. Você vai continuar fazendo a troca quando necessário, agora com a casa da centena, tá certo? Agora vamos prosseguir na questão número 3. Um fazendeiro colheu 278 graviolas. Se ele colher mais 145, então quantas graviolas ele terá colhido ao todo? Aí nós já identificamos que as parcelas dessa adição é 278 mais 145, como eu destaquei aí para você, não é? O número de graviolas que ele já tem e de quantas ele vai colher. Para responder, você precisa efetuar essa adição. Olha aí como está a sentença matemática, 278 mais 145. E aqui eu tenho a decomposição deste número. Observem aí a decomposição do 278. 2 centenas, 7 dezenas e 8 unidades, né? 278. E o 145 também está feita a decomposição. 145, né? Uma centena, 4 dezenas e 5 unidades. Vocês vão continuar fazendo a decomposição para chegar no resultado final, na nossa soma, assim como nós fizemos na atividade anterior. Observem aí que no livro de vocês tem um espaço aqui apenas para completar essa decomposição. E depois vocês vêm aqui para o algoritmo usual, nosso quadro de valor e lugar. A continha está armada nele. Começa respondendo sempre pela casa da unidade, tá certo? E por último, a questão número 4. Efetue mais estas adições pelo algoritmo usual. Depois, confira os resultados na calculadora. Não é para já sair fazendo na calculadora direto, tá certo, pessoal? Vocês vão efetuar todas essas continhas aí que estão armadas. E depois, só confere o resultado na calculadora. Agora, vamos continuar na página 75. Aí nós temos a questão número 5, gráfico e tabela. Observem essas informações, nós vamos precisar delas mais para frente. Vamos ler este gráfico construído para poder completar a tabela, tá certo? Vamos observar com atenção esses dados que foram obtidos através das 2 turmas de terceiro ano da escola do Maurício, as turmas A e B. Vamos analisar esse gráfico. Aqui nós temos os alunos das turmas de terceiro ano. Observe que os bastõezinhos de cor laranja são o número de meninos e os de cor verde são o número de meninas. E aqui nós temos, né, na turma A, eu tenho aí essa quantidade. Como eu vou saber a quantidade? Eu tenho que observar essa reta que sobe aqui do ladinho. Tá vendo que ela está apontando para cima e perto dela tem um número? Pois é, eu vou observar aqui, ó, o bastão e as quantidades que tem próximo a ele. Então, aqui, na turma A, o bastãozinho verde, a coluna verde, ela está representando as meninas. Então, na turma A tem quantas meninas? 24. Olha aí o tracinho que está
saindo do 24 e está bem paralelo ao bastãozinho verde. Então, isso daí já me indica, né, qual o número de meninas, que no caso é 24. E os outros dados também eu posso observar, né, dessa maneira. Eu vou observar dessa maneira, olhando aqui no gráfico, o bastão e também a reta que sobe aqui na lateral. Agora que vocês observaram esses dados, vão fazer o preenchimento dessa tabela aqui na lateral, dos alunos do terceiro ano. Aqui eu tenho a turma, né, o gênero, que são meninos e meninas. Aqui a coluna da turma A e também da turma B. E eu vou preencher esse gráfico. Na turma A, quantos meninos que vocês observaram? Vocês vão colocar aqui. Do mesmo jeito, total aqui de meninas. E depois vão somar. Vocês prestem atenção que aqui ele quer saber o total. Então, vocês vão pegar o número de meninas aqui, de meninos da turma A e vão somar, depois de ter preenchido essa tabela. Do mesmo jeito aqui na turma B, tem que preencher a tabela e depois colocar o total. Letra B, da questão número 5, elabore uma questão com os dados da tabela que envolva uma adição e escreva a resposta. Os dados da tabela são esses que vocês vão preencher aqui acima, tá certo? Depois você tem que criar um probleminha matemático que envolva a adição e também os dados da tabela e colocar aqui na letra B. Vocês irão criar esse problema. Letra C. Complete a tabela ao lado, como foi feito na tabela acima, mas agora com a quantidade de alunos da sua turma. Então, eu vou disponibilizar no grupo a nossa chamada para vocês estarem respondendo aí a letra C, tá certo? E preencher mais esse quadro. Questão 6. Você já viu que soma é o nome do resultado da adição. Os números que adicionamos para obter a soma são chamados de parcelas. Então, vocês irão completar aí com esses dados, né? Lembrando de tudo que nós vimos, para responder às adições, vão completar essas frases aí na letra A, B e C. E essas são as nossas atividades de hoje. Se vocês precisarem de ajuda, vocês me chamem no privado, que eu estou lá para ajudar vocês.